Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. É Jesus que está hoje entregando a chave do reino dos céus a Pedro, seu discípulo, seu apóstolo, cercado de fraquezas, de fragilidades, mas um homem que professa a sua fé em Jesus como Messias, em Jesus como Senhor e Salvador. Deus confia na nossa fragilidade humana e a fortalece com o poder da sua oração. Deus confia na fragilidade dos homens que estão à frente da sua igreja, porque a força não vem dos homens, a força vem de Deus, que guarda e protege aquilo que é seu. Meus irmãos e minhas irmãs, a graça de hoje celebrarmos duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, homens essenciais para o anúncio do Evangelho, mas não são imprescindíveis, porque o único imprescindível é Deus. Agora Deus escolhe homens para realizar essa missão, e geralmente homens cercados de fragilidades, como é o caso de Pedro, como é o caso de Paulo. O Pedro, que era um discípulo apaixonado pelo Mestre, mas cercado de fraqueza quando negou, quando titubeou, quando falhou. O Paulo perseguidor, o Paulo que tinha uma mente e uma cabeça fechada, mas que permitiu-se cair por terra e o Evangelho o converteu. Pedro é essencial para a unidade da igreja. Paulo, fundamental para a expansão da igreja por toda a face da terra. Os dois foram aquelas colunas primeiras da igreja primitiva que nascia sobre Cristo Jesus, a pedra fundamental. E a igreja presente em todo o mundo precisa do espírito de Pedro e do espírito de Paulo. A igreja precisa de Pedro para conservar-se unida numa única fé, num único batismo e num único Senhor, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, para nós, é o sinal da unidade da fé. No mundo confuso, de tantas ideias difusas, de tantos disses e não me disses, não, nós temos ali na figura de Pedro, nosso primeiro Papa, aquele que nos dá a certeza da unicidade da fé. Ainda que haja divergências, ainda que haja visões e sentimentos diferentes, mas a fé é única. A importância que tem a figura do Papa. Mas aqui o Papa, aquele que é o sucessor de Pedro, hoje se chama Francisco, não é a figura dele, mas aquilo que ele representa e a autoridade que foi dada a ele. A importância que tem o padre na sua igreja, o bispo na sua diocese, é a importância que tem o Papa para a unidade da fé. A importância de caminharmos juntos. O elemento fundamental da fé não é os dogmas, mas a comunhão. Nós muitas vezes estamos hoje brigando por crenças, por dogmas, por valores, mas se esquecemos do valor essencial que é a comunhão. A comunhão com Deus, a comunhão entre nós, acontece com a comunhão na unidade da fé. Pedro é para nós a figura da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão entre nós, da nossa comunhão de fé. Por isso que hoje precisamos ter muita comunhão com o nosso amado Papa Francisco, escolhido por Deus para os tempos difíceis que nós vivemos, onde muitas vezes vozes contrárias, vozes divergentes, não é que não possa discordar do Papa, mas é vozes que muitas vezes querem nos colocar na contramão daquele que é para nós o símbolo, o sinal, a figura da unidade da fé. Que Deus nos dê a graça, como concedeu à sua igreja, em meio a tantas tempestades, ventos e situações contraditórias, mas a igreja permaneceu firme em Cristo Jesus. Que Deus conceda à sua igreja, nos tempos de hoje, caminhar na firmeza e da unidade. Deus abençoe imensamente
o nosso amado Papa Francisco. Viva São Pedro, viva São Paulo, viva a Igreja do Senhor. Que Deus abençoe você.